consumidor mal atendido precisa ser defendido. Está começando o programa de quem tem atitude. O programa de hoje, como sempre, a presença dos nossos amigos advogados. Hoje, mais uma vez, representados aqui pelo meu amigo Dr. Rolf Santiago. Rolf, muito bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso programa. Bom dia, Onofre, bom dia a toda essa equipe. Feliz hoje, né, Onofre? Vamos ao primeiro caso de hoje? Vamos lá. Olha só, o seu Michel Lúcio da Silva, morador do Verdão, está com problemas com a Claro, doutor Rolf. Eu disse, olha, a Claro me ofereceu um plano do TG em uma promoção com 50% de desconto. Era um plano controle. O que custaria R$ 89,00, com desconto, passava a R$ 45,00 apenas. E aí eu aceitei. O plano, como era controle, só R$ 45,00, usou os 45, bloqueavam, tudo certo. Só que aí ele foi usando. Olha só, de repente chega a primeira fatura e diz que, você não vai acreditar. Sabe quanto foi a primeira fatura? R$ 439,00. Pode uma coisa dessas? Ele pergunta. E, segundo eles, seria um plano limitado. O que devo fazer é a pergunta do Michel Lúcio da Silva, doutor Rolf Santiago. Na verdade, Onofre, eles esqueceram de avisar que eles estariam cobrando 10 meses antecipados. É a única justificativa para um valor desse. Mas na verdade, Onofre, a gente vê que é um abuso, é um erro que mais uma vez beneficia apenas o fornecedor do produto e serviço. Esses erros impressionantes nunca beneficiam o consumidor. É incrível uma coisa dessa, Onofre. Mas, Onofre, a cobrança é indevida, a cobrança é abusiva. Se o nosso consumidor não pagou e teve alguma negativação em seu nome, em função dessa cobrança, ele terá direito, inclusive, à indenização por danos morais. E já tem, Onofre, o direito de declarar a inexistência do débito. Agora, infelizmente, o que nos preocupa é o seguinte, é que nós aqui ficamos batendo na mesma tecla, gente, busque seus direitos, gente, reclame. Não assimile prejuízo. Não assuma aquilo que você não deve. Não pague por aquilo que você não consumiu. Só que aí as pessoas entram na justiça quando chega em alguns juizados nossos aí, eles jogam tudo isso por terra e passam a mensagem de quê? De que a justiça não existe, principalmente contra essas grandes empresas, esses grandes conglomerados. E aí a gente fica aqui com cara de bobo, né, doutor Rolf? Sinal disso, Onofre, que nós vemos aí diariamente reclamações aqui no programa de empresas de telefonia. Vemos todos os dias, Onofre, em todos os juizados de Cuiabá e Várzea Grande, ações, audiências acontecendo de empresas de telefonia e simplesmente não diminui, não acaba, continua da mesma forma. Então, caberia, Onofre, uma ação mais forte de iniciativa do Ministério Público, de iniciativa da própria OAB, Onofre, de iniciativa do PROCON, tanto municipal como estadual, da própria Anatel, Onofre, que simplesmente estão caladas diante dessa situação. Olha, Michel, fique tranquilo, nós vamos encaminhar aí ao IDCC. Esse caso seu aqui, eu acho que não adianta nem ficar tentando resolver no âmbito administrativo, mas, infelizmente, nós não podemos dar a garantia de que você irá ter provimento no seu processo, porque as decisões dos nossos juizados especiais, ultimamente, nos preocupa muito. Especial, né, Onofre? Eles devem estar vivendo um momento terrível. A greve do judiciário agora, que emperra todos os processos. Que completa hoje 80 dias. 80 dias. 80 dias de greve de todo o judiciário. Todo o judiciário, as ações não tramitam, não andam. E aí, as poucas que ainda andam, quando chega lá, os juízes não reconhecem ou dão um dano moral pífio. Quando, em primeira instância, um juiz entende, por exemplo, tem um caso de uma senhora, dona Tereza, cadeirante, esteve no nosso programa, quero elucidar isso aqui. E ela recebeu um cartão de crédito sem solicitar por parte da administradora, ela não utilizou, nem sequer desbloqueou.
E de repente começou a abrir contas do cartão. Ela não pagou, a administradora negativou o nome dela. Entramos com uma ação. Uma magistrada, trouxe ali, deu aí um dano moral, né? Ordenou a retirada imediata do nome dela do banco de dados do Serasa do SPC e condenou o administrador de cartão em pagar uma indenização de R$9.000 a ela. Ok. A administradora recorreu. Quando chegou na turma recursal, um outro magistrado, ou uma outra turma recursal lá que se reuniram, desfizeram tudo aquilo que o doutor Estelí tinha feito. Não reconheceram e não garantiram o dano moral. Falou, olha, simplesmente o nome dela foi retirado do banco de dados, o mal que ela vinha sofrendo, que era a negativação do nome, já foi sanado, então ela não tem que mais reclamar. Dá para entender isso, doutor? O prejuízo que ela sofreu durante todo aquele período simplesmente foi ignorado em função de ter sido suprido posteriormente. Chegou ao absurdo, né, Onofre? As raivas do absurdo. E uma cadeirante. Uma senhora, Onofre, mas todos não devem ser considerados iguais? Claro que deve. Devem ser considerados iguais. Só que uma pessoa que é cadeirante, ela tem muito mais dificuldade ainda para correr atrás dos seus direitos. Tem muito mais adversidades contra ela. Ela tem muito mais dificuldade de arrumar um emprego. Ela não tem um tratamento. Nós falamos que todos são iguais perante a lei, mas isso é só da boca para fora. Nós sabemos que as pessoas portadoras de necessidades especiais sofrem muito mais. Além da questão física, ela é discriminada na sociedade em relação a uma outra pessoa que não tem um problema especial. Será que ela teve trâmite prioritário em seu processo ou não? Também não. Não teve trâmite prioritário de forma alguma. Então, são coisas como essas que nos entristecem e que nos preocupa muito. Preocupa demais. Eu quero chamar a sua atenção, as eleições estão chegando. Nós temos a oportunidade de elegermos pessoas que têm compromisso com o consumidor, que têm, acima de tudo, compromisso com a justiça, em promover a justiça. E a gente tem que estar muito atento a isso. Eu espero que nas próximas eleições nós possamos eleger pessoas mais comprometidas, porque são elas também que dão aval para esses juízes, são elas que também podem tomar as providências quando as coisas não estiverem caminhando bem. A Gisele Almeida reclamou aqui do nosso amigo Edson Pereira Rosa, marceneiro, e ontem nós ligamos para o seu Edson. Estava no final do programa, não deu tempo de falar, e aí, porque ela contratou ele para laquear umas portas, até tinha dito que aqui é a porta de guarda-roupa, né? Foi o nosso aerógrafo que se enganou. Não são portas de guarda-roupa, são portas de parede mesmo, portas de portal e tal. 9 portas, pagou R$3.226 e está demorando muito para pegar o serviço, está enrolando. E aí não deu outra saída que não fosse nos procurar. Nós entramos em contato com o seu Edson e ele disse o seguinte: olha, prometo entregar as 9 portas devidamente prontas, acabadas, até sexta-feira, dia 23, ou seja, hoje é quinta-feira, dia 22. Portanto, amanhã, não é isso, Dr. Rolf? Isso mesmo, Onofre. Então, isso mesmo. Promessa feita aqui no nosso programa, seu Edson. Muito obrigado por atender a nossa reportagem, obrigado por entender aqui o nosso trabalho. A gente agradece aí e espero realmente que o senhor cumpra com essa palavra. Na segunda-feira eu quero voltar aqui e dizer, olha, realmente o seu Edson, lá da marcenaria, entregou as portas, o problema está resolvido, a consumidora está satisfeita e nós cumprimos o nosso papel. E ele também o dele. Então, muito obrigado, muito bom dia. Foi um prazer ter aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo convite e um abraço a todos os nossos consumidores e a sua equipe. Maravilha. A você que nos deu carinho da sua audiência, nosso muito obrigado. A você que...